Olá, professores e professoras, estamos aqui hoje para falar sobre a coleção Viver Aprender, que tem de saída uma grande vantagem sobre muitas outras propostas. Ela já tem mais de 10 anos de estrada e tem um objetivo muito específico, que é fazer uma coleção que tenha significado para jovens e adultos. Não se trata de adaptar de um outro conteúdo ou de aproveitar conhecimentos de escolas para adolescentes e crianças. A ideia é pensar o que é realmente importante para os adultos, o que eles precisam aprender, como eles aprendem. É por isso que nós selecionamos uma equipe de pessoas que estivessem dispostas a simplesmente pensar juntos conosco para criar uma coleção que fosse de fato uma coleção para jovens e adultos. A coleção Viver Aprender está organizada desde o processo de alfabetização até o ensino médio, um total de 11 volumes, em que nós oferecemos a possibilidade de uma pessoa se alfabetizar, ter um material de apoio pós-alfabetização e depois ter a possibilidade de avançar nos seus estudos até a conclusão da educação básica. Que ele possa, eventualmente, quem sabe até ir para a universidade, para que ele possa pensar no mercado de trabalho, para que ele possa, de fato, como cidadão, ter avanços significativos na sua vida pessoal. A coleção Viver Aprender para o segundo segmento do ensino fundamental está organizada por disciplinas, em 4 volumes, 6º ano, 7º ano, o 8º ano e depois o 4º volume com o 9º ano. Cada um dos volumes contém os conteúdos de todas as disciplinas. Como podemos ver aqui já no sumário, temos língua portuguesa, arte, língua estrangeira, história, geografia, ciências e matemáticas. Isso não quer dizer que não exista um planejamento para que esses conteúdos se relacionem. História e geografia interagem bastante com o seu conteúdo e muitas vezes com ciências também. A proposta da coleção é buscar conteúdos significativos para os adultos, pensando nesse conjunto de conceitos de cada uma das áreas de disciplinas da educação básica, mas que tem um significado relevante para pessoas que estão já numa outra fase de aprendizagem em que os conceitos específicos de cada área começam a aparecer de maneira mais efetiva. Por isso, vamos usar elementos da vida cotidiana como os jornais, os problemas urbanos, os desafios do mundo do trabalho, por força do próprio edital publicado para a construção dessa coleção. O livro do professor tem uma característica um pouco diferente. Enquanto o livro do aluno está organizado com todas as disciplinas para, por exemplo, o chamado 6º ano, o livro do professor tem uma outra característica. Ele agrupa por disciplina todos os conteúdos trabalhados nos 4 blocos referentes a 6º, 7º, 8º e 9º ano do segundo segmento. Na verdade, se repetem os mesmos conteúdos com as indicações para o professor. A diferença fundamental é que ele está encadernado de um outro modo. Existe um livro do professor que é específico de geografia, um outro que é específico de ciências, um outro que é específico de matemática e assim por diante para todas as disciplinas. O livro do professor para o segundo segmento, temos aqui no início algumas orientações sobre a concepção e estrutura da obra e também algumas indicações mais conceituais antes de se iniciar o trabalho com os conteúdos. Fica evidente aqui no sumário, então, como está organizado, que no mesmo livro estão os conteúdos para o professor referentes ao 6º ano, ao 7º ano, ao 8º ano e ao 9º ano. Vocês terão agora a oportunidade de entrar em contato com os autores dessa obra para conhecer mais de perto quais foram os pressupostos e algumas indicações também de uso dessa coleção para o segundo segmento. Como é que foi o nosso trabalho de organização de um conteúdo de história para este segundo segmento, para alunos da EJA? Claro que o conteúdo de história não vai ser todo abordado. Então nós tivemos parâmetros, nós tivemos norteadores para fazer a seleção e organização desses conteúdos, privilegiando o quê? Exatamente os conceitos fundamentais da disciplina, favorecendo um pensar histórico deste aluno, para que o aluno possa perceber que a disciplina de história
Não é uma série de conteúdos lineares que não tem uma relação com o seu cotidiano. Mas a história está presente no seu dia a dia e, pela compreensão do passado, este aluno vai ser capaz de pensar criticamente e fazer melhores opções no seu presente. São 3 capítulos por série, sempre articulados dentro da área de ciências humanas, então dialogando sempre que possível com a geografia. A abordagem tem uma certa cronologia. Nós escolhemos trabalhar com a história do Brasil e, a partir da história do Brasil, puxar contextos mundiais que proporcionassem uma reflexão contextualizada do que estava acontecendo aqui na história nacional. Então, nós começamos com o Brasil dos primeiros tempos, antes de Cabral, né? E vamos até o Brasil mais atual. Mas essa cronologia não impede que o professor escolha trabalhar com uma outra dinâmica temporal. Por quê? Em todos os capítulos, o que se faz é buscar traçar uma relação entre passado e presente, mostrando que a história não é algo que está lá morto, terminado, acabado, num passado imutável. Mas esse passado, ele é retomado a partir de nossas questões atuais. A seleção de temas busca, por exemplo, trabalhar com a questão de identidade, com a questão das diferentes temporalidades em história, relações de simultaneidade, relações de posteridade, anterioridade, tudo isso para que o aluno consiga perceber que a história é um processo, que os acontecimentos não estão isolados e fragmentados numa sequência linear, né? Porque a gente acredita que para a compreensão desses acontecimentos, sejam eles do passado ou do presente, a gente precisa entendê-los dentro de um contexto. E esse contexto, quanto mais fizer relações com outras disciplinas, com as várias situações da economia, da política, da sociedade, da cultura, mais o aluno consegue entender a complexidade desse contexto onde se deu um determinado acontecimento que está sendo estudado e trabalhado no livro. Então, um desses grandes temas é a questão da identidade. O primeiro capítulo de história do segundo segmento do Fundamental começa exatamente a questionar, a refletir, né, a trazer o aluno para pensar a sua própria identidade, né? Quem somos nós brasileiros? O que é ser brasileiro? E a partir daí a gente vai buscando as heranças culturais, as culturas formadoras. Então trabalhamos com a valorização das culturas africanas, das culturas indígenas, fugindo daquela visão eurocentrista de apenas trabalhar com o colonizador, com a cultura europeia. É buscar trazer para o aluno referências que fazem muito mais sentido no seu cotidiano, porque estão expressas ali nas suas práticas culturais, na sua religiosidade, na sua organização social, na sua alimentação, e tudo isso está ligado à sua construção histórica. Nesse sentido, a gente busca valorizar a diversidade cultural, não trabalhar com uma visão única de história e uma visão como se houvesse uma verdade, né? Um ponto de vista. O aluno é levado a pensar, a analisar, né, criticamente, a estabelecer relações em que ele possa entender a história como fruto de uma construção social ao longo do tempo. Se pensando neste processo que é construído pelos grupos sociais, o aluno também pode se perceber como um sujeito histórico, como um protagonista da sua própria história. O trabalho com habilidades, então, na disciplina de história dentro das ciências humanas privilegia algumas, como estabelecer relações de ruptura e permanência, construir a ideia de processo histórico, analisar contextos específicos, identificar sujeitos históricos de diferentes grupos sociais, trabalhar com as diferentes versões dessa história. Para que o aluno consiga desenvolver essas habilidades, ele vai, ao longo dos capítulos, trabalhar com a leitura de diferentes documentos, documentos verbais e não verbais, identificar pontos de vista nesses documentos, sejam eles, então, um texto acadêmico, um texto científico, um texto jornalístico, uma canção popular, ou, num documento não verbal, uma imagem que é uma obra de arte de algum momento da história da humanidade, uma escultura ou um trecho de um filme, uma charge, uma tirinha. Então,
Toda a leitura desses documentos, do que a gente considera documentos históricos, vão capacitar o aluno para desenvolver uma leitura crítica e estabelecer aquelas relações que eu expus anteriormente. Eu vou mostrar, por exemplo, o capítulo 1, né, Quem são os brasileiros, em que a gente começa com diferentes imagens de grupos sociais do Brasil. Logo a seguir, a gente tem uma atividade baseada numa música popular atual. Depois temos um texto acadêmico científico que faz uma reflexão sobre aquilo que o aluno veio construindo nas etapas anteriores, com as imagens e com a música. Depois ele trabalha com dados, numa tabela com dados do IBGE sobre população. Tudo isso fazendo com que ele, através de diferentes linguagens, de diferentes textos, consiga traçar relações e entender a sua própria realidade dentro de uma perspectiva histórica. No capítulo 2, um outro exemplo, o Brasil antes e depois de Cabral. O que se buscou aqui? Romper, por exemplo, com alguns estereótipos de que o Brasil começa a partir de 1500, né? De que o Brasil é apenas fruto do que o colonizador deixou aqui ao longo do período da colônia, de toda a exploração. Então, o aluno vai traçando essas relações junto com documentos como a Carta de Pero Vaz de Caminha. Né? Um mapa da Mata Atlântica que revela como era naquele tempo em que aparecem menções na Carta do Caminha, e hoje, já fazendo aí uma interdisciplinaridade com a área de geografia, com as questões ambientais. A seguir ele tem uma charge que trabalha exatamente com esses dois momentos, o indígena nos primeiros tempos, após a colonização, e o indígena atualmente. E depois a gente parte para um trabalho com as comunidades indígenas na atualidade, também rompendo com aquele estereótipo de que, por exemplo, o indígena é aquele que vive na floresta. Não, né? A questão da identidade indígena é muito mais complexa, é muito mais diversa. Vamos trabalhar, por exemplo, com populações indígenas que vivem aqui no centro da cidade de São Paulo, né? À beira do Rio Pinheiros. Então, todas essas propostas que eu venho expondo aqui para vocês, foram pensadas no sentido de possibilitar a esse estudante da EJA uma reflexão crítica sobre a sua identidade, uma reflexão que o possibilite fazer melhores escolhas para que ele se coloque de uma maneira mais satisfatória e construa uma história pessoal mais satisfatória na sua própria vida. Então é isso que eu gostaria de contar para vocês e espero que vocês aproveitem bastante. Acho que vale a pena dizer também que, caso tenha alguma dificuldade em ter acesso ao livro do professor, ele está disponível também no site do Viver Aprender, que é o www.viveraprender.org.br. Lá você pode fazer um cadastro e o download da parte específica do professor.